Oi, amor. Oi, Eduardo. Eu falei, amor, meu marido que entrou, Valdir. Hoje é dia do advogado, né? Feliz dia do advogado. Muitos advogados que trabalham com empresas familiares, né? Pessoas profissionais importantíssimos para a área da empresa familiar, principalmente. O Eduardo já chegou, eu só estou fixando aqui o tema da nossa live. E vou liberar a entrada aqui do Eduardo para essa última live desta série de lives sobre o livro Empresa Familiar. Vamos aguardar. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Renata. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, você? Animado para encerrarmos essa série de lives? Animadíssimo. Você também, como sempre, né? Eu estava cumprimentando meu marido que está aqui nos prestigiando, que hoje é dia do advogado. O advogado é Verdade. um profissional importantíssimo em empresa familiar, né? É um parceiro importante, né? Nos temas jurídicos. Sim, Né? sim, com certeza. Ele está aqui nos acompanhando também. Parabéns, E vai começar a parabéns. chegar as pessoas. Parabéns pelo dia, pela Pelo data. dia, Né? pela data. Nós acabamos ficando nesta série de lives deste livro, para quem está chegando e para quem depois vai assistir. Só um capítulo que nós não pudemos trazer o autor, né? Que foi o Roberto, não é? O Roberto está se recuperando Covid dessa também, né? enfermidade que ele... Mas já está bem, graças a Deus. Está só no finalzinho, assim. Graças a Deus. Isso é que é importante, é estar se cuidando, né, Eduardo? É verdade. Tá. Muito que bom. Tá bem. Vamos esperar só dar um minutinho, a hora que rodar 19 horas, a gente já começa, eu já começo lançando a primeira pergunta. Tá bom. Para que a gente possa finalizar e, na realidade, finalizar essa série de live hoje. Futuramente a gente pode voltar a fazer em outro contexto, mas tanto no meu Instagram, Renata Bueno Psicóloga, quanto aqui, eu encerrei algumas séries de lives e vou tirar um período sabático do Instagram. Vou ficar um tempinho, alguns meses, também vou viajar nesse período, mas na retomada vamos vir com projetos novos. Nós temos alguns projetos desenhados, né, Eduardo? É verdade. Que está trazendo empresários, herdeiros. Eu acho que é muito rico esse espaço para nosso bate-papo e poder contribuir para as empresas familiares, profissionais que trabalham com esse tipo de empresa e para um bate-papo mesmo, para um crescimento, né? É importante você repor suas energias, né? Porque você faz muitas coisas, né? Eu vim numa batida muito forte, diariamente nas redes sociais, fazendo lives, postando. Eu confesso que eu estou precisando dar uma respirada, e a gente tem que ter esse termômetro, né? Que é cuidar também da nossa saúde física, mental, e se afastar um pouquinho para depois voltar mais energizado. Eu acho que isso é importante. É uma dica prática para todos, né, que estão assistindo, Sim, né? com certeza. Si mesmo, né? Porque senão você também tem um burnout. O burnout não é só dentro da empresa, trabalhando dentro de uma empresa. Você tem um burnout tecnológico, que se você ficar muito tempo ali, isso também desgasta, consome até mais quando você está no presencial. E a gente tem que saber a hora de dar um tempinho antes de se esgotar, né? Então, esta é a proposta. Então, abrindo oficialmente esta live de hoje, que a gente encerra essa série de lives sobre este livro, Empresa Familiar. E este livro foi coordenado pelo querido Eduardo Najar, que eu tive a honra de ser convidada a escrever um capítulo. E como a gente está fechando esta live, Eduardo, eu gostaria de te ouvir falar, até para as pessoas ouvirem também, onde surgiu a ideia deste livro? Como que foi concebida para você? Quando que ela surgiu? E assim, qual foi o critério que você usou para os capítulos, pelo convite das pessoas? Conta um pouquinho deste... Porque diz que cada livro é um filho nosso, né? É verdade. É um planejamento que a gente faz. Me conte um pouquinho dessa história tua com este livro. Olha, Renata, eu como você tenho vários projetos, né? Tenho vários livros publicados, né? De muito sucesso. E esse é o meu segundo livro sobre o mesmo tema, sobre empresa familiar. E no primeiro livro eu procurei falar das coisas mais básicas, né? Que eu acho que seriam importantes. Ele se chama
construindo equipes vencedoras na empresa familiar. Então, acho que naquele livro eu esgotei o que eu poderia falar sobre o que é importante conceitualmente e na prática, né, para famílias empresárias em geral. Né? E aí comecei a sentir necessidade de falar um pouco mais tecnicamente de outros assuntos que eu não domino. Eu até conheço e não domino. E aí comecei a procurar os melhores profissionais em cada área, como você viu, da sua área, né, de formação de herdeiros, de psicologia, na área de recursos humanos, na área de digitalização de empresas, na área financeira, até na área de compliance, que hoje é uma coisa muito importante, né? E já outros assuntos estão surgindo que podem até motivar outro livro. Mas a ideia foi trazer as melhores mensagens de profissionais competentes que atuam no ramo de empresa familiar e fazer apenas um fechamento, que foi o que eu fiz, e a coordenação. Essa foi a ideia. Entendi. E daí essa era a ideia tua. E qual foi o critério para as pessoas que participam deste livro? São amigos? São pessoas que trabalham com você? Tivemos a honra de quem escreveu o prefácio ter sido o professor Francisco Gracioso, não é? É um livro de amigos, viu, Renata? Você é uma delas, né? Uma grande... A gente fizemos trabalho juntos, né? E você teve muito sucesso, né? Isso é importante, mas além de tudo, amigos, né? A começar do professor Gracioso, que infelizmente faleceu e era um bom amigo de 90 anos, né? Um estrategista, foi presidente da ESPM por mais de 40 anos, né? Fizemos trabalho juntos e também todos os demais, quase todos eu tive trabalhos em conjunto. Como eu disse, quase todos. Mas principalmente um livro de amigos competentes e amigos de alma. Isso é importante. Sim. Olha, eu me sinto lisonjeada, porque realmente tenho você como amigo também, Eduardo. Mas é recíproco, viu, Renata? É recíproco. Sim. Isso é bom. E quando a gente fala desse tema, uma fábula contemporânea, introduza esse tema, e sabe que eu tenho outras perguntas para te fazer, né, Eduardo? Só para situar as pessoas assim, o que é estar numa fábula contemporânea? O que fala o início deste capítulo? Renata, eu sou uma pessoa profissionalmente da prática, né? Como diria, da prática e não da gramática, né? Então eu valorizo muito, né, o fazer, né? E o aprender fazendo. Então, no meu livro anterior, eu escrevi 25 mini cases sobre experiências que eu passei, lógico, não divulgando os nomes, né? Fazendo o devido cuidado com os nomes familiares, mas escrevi os cases. E é bacana porque todo mundo queria dizer, esse 18 aqui é da minha família, o 6 é da minha, e vai aí. E experiências que eu vivi. E eu senti necessidade de fazer isso novamente, né? E para que a coisa ficasse também resguardada, né? Resolvi escrever, não é uma pretensão minha, né? Dizer que é uma fábula. Resolvi escrever tudo que está dito nesse capítulozinho são coisas reais, né? Eu juntei, né, num pequeno texto, né, vivências que eu tive depois daquelas 25 e de tantas outras como você, né, que a gente tem muitas vivências, né? E pretendi fazer um apanhado real quando eu falo do tamanho da família, quando eu falo da formação dos herdeiros e dos conflitos, né? Então, foi baseado nas minhas vivências em projetos que eu faço. Você fala logo no início do capítulo, você vai apresentar o contexto da empresa familiar, que começa com alguém, começou até com uma história de um imigrante, né? Que chega no Brasil, vai montar teu negócio, é trabalhador, daí vem os filhos que ajudam a trabalhar junto, e você vai indo numa narrativa até chegar a essa terceira geração, não é? E me parece, assim, no meu entendimento, e eu tenho... A hora que eu estava vendo de novo um pouquinho antes, nossa, eu não coloquei isso para ele e eu vou colocar. Porque você fala logo assim que os desafios mais evidentes vão aparecer na terceira geração. É isso mesmo? Por quê? Eu tenho um palpite onde vai aparecer um desafio também, mas eu gostaria de ouvir você falar dessa terceira geração primeiro. Então, você vê, imigrantes, porque grande parte, né, dos fundadores de empresas familiares são imigrantes de várias nacionalidades, isso é muito importante, desde as mais conhecidas até as mais, né, não conhecidas. E a terceira geração ocorre um fenômeno, ainda mais hoje em dia.
Quando eu era pequeno, o meu avô tinha uma serraria, né? Nos anos Sim. 60, 70. E eu lembro que eu sentava no colo dele aos domingos, né, na cadeira de balanço, ele lia o Estadão junto comigo, o Estado de São Paulo, o jornal. E Olha! aquilo ali era uma convivência rápida, mas muito bacana, que ele falava, olha, você está vendo, eu não sei, eu não entendia nada do que ele falava, mas passava uma energia ali, né, da primeira geração, vamos dizer assim, para a terceira. O que não ocorre mais hoje, a distância entre os avós e os netos está tão grande hoje, porque às vezes a agenda dos netos é mais complexa do que a agenda dos avós, ainda pequenininhos os netos, né? E depois isso vai se afastando. E o que o meu avô fazia naquela época, ele estava passando valores familiares, valores do que ele pensava da vida, da política, daquele jornal que ele lia junto comigo, né? E isso, de verdade, afasta hoje, né? A conduta do pessoal da terceira geração, muitas vezes para a conduta do que aquela família se pretendeu empresarialmente e nos valores familiares também. Agora, ouvindo você falar, eu vou vir com outras perguntas. Posso vir? Porque a hora que eu ouço você falar, então faz sentido, porque a terceira geração, e até se a gente pensar numa terceira geração no mundo atual, são aqueles pais que muitas vezes acabam não tendo colocar no colo para ler, essa convivência com os filhos. E daí que entra, muitas vezes, vê se faz sentido, o tal comitê da família, que é onde também se organiza para passar os valores, as reuniões familiares. Das estratégias é passar os valores, o momento de ir repassando isso para as gerações que estão chegando. É isso, Eduardo? Também fortalecer os valores, a passagem dos valores, sim, e trazer essa... Às vezes, a terceira geração não conhece a história da empresa. Isso. Né? Os Eu já valores tive a oportunidade de visitar uma usina de açúcar e álcool com a terceira geração, que já tinham 30 anos, 25 anos, e muitos deles, quando a gente começou a andar ali no meio do terreno, né, da fábrica e tudo mais, aqui eu chupava cana com meu não sei o quê, ali eu não sei o quê, ali brincava, não sei o quê. Mas faz 20 anos que eu não venho aqui, mas faz 30 anos que eu não venho mais. Então, essa distância, né, implica, muitas vezes, né, em coisas, em dinâmicas familiares, né, que podem não ser muito boas. Então, o Conselho de Família está ali também para isso, né, para reforçar valores. Isto, vai reforçar os valores e a história. Daí, a hora que eu estava olhando de novo essa pergunta, fiquei pensando assim, porque eu coloquei a pergunta assim, me parece que os desafios se tornam-se mais evidentes a partir da terceira geração. Eu assim, eu acho que o desafio, se você pensar na segunda trabalhando, na terceira entrando, o desafio é na terceira geração, mas o desafio se torna mais eclodido, talvez. A situação mais desafiante é quando o fundador se vai. Será que não? Que daí surge realmente um grande desafio. Quanto da história ficou ali? Quanto da história vai se perpetuar? Como vai se reorganizar essa família? A morte do fundador, sem dúvida, é um acontecimento muito sentido na família, pela família e pelo negócio. Né? Mas você sabe que, pelo menos na minha vivência, eu passei por esse período 4 ou 5 vezes só, num universo de 150 empresas. O problema maior é assim, a diversidade de pensamento mesmo entre a geração anterior, então do fundador, às vezes já com a segunda e ainda mais com a terceira. Né? Porque esse espaço, né, de uma geração para outra, né, às vezes significa que eu não, então, por exemplo, eu não tive nada, então vou dar isso para os meus filhos. Né? Esse dar isso para os meus filhos significa mandar para a Europa para estudar, para tomar vinho nacional todo dia, e quando volta, né, quer as mesmas condições. E esses netos, né, já tive casos de netos que não entendiam de onde vinha o dinheiro dos pais, porque os pais eram mantidos pelos fundadores, ainda que os netos já tivessem 20 anos, 30 anos. Então, tudo isso, né, vai fazendo um caldo. Você vive isso também, né, Renata? Vive um caldo de cultura não muito bom para o patrimônio, vamos dizer assim.
Isso. E eu acho que talvez até por viver, porque eu sou da segunda geração e a terceira geração já está nos negócios. Mas meu pai está na ativa ainda. Então eu fico pensando que desafio nós vamos viver quando meu pai se for. Porque daí não tem a figura daquele que ainda, mesmo estando com seus quase 80 anos, praticamente no pé Beleza, dos 80 anos, beleza. ainda é o que bate o martelo nas decisões da empresa. Né? Ainda que ele não está operacionalizando, mas tudo passa no filtro dele. Então, O hora que faltar respeito é essa muito figura. grande, né, Renata? O respeito é muito Isso, grande, né? Agora, isso. a questão é a seguinte: é, Uhum. essa ida tem que ser preparada. Agora, o fundador e a fundadora nunca Isso, querem preparar. Porque é muito isso. duro, né? Você olhar para a própria final, né? Então, disfarçam. Sim. Agora, as gerações posteriores têm que preparar um plano B, né? E isso é uma Isso. luta nos meus projetos, dizendo assim, olha, vocês não Uhum. estão traindo os seus pais, né? Vocês estão Isso. preparando uma alternativa para um momento que é muito duro e que é rápido. Vai acontecer e É, daí no dia seguinte. Como é que faz? Né? isso. É Aquela bem por aí. autoridade que a gente, tá bom, a gente, né, fala, tá desgastada a relação, não sei o que mais, não sei o que mais, Uhum. mas quando eu não tenho mais aquela pessoa que falava não, né, agora Uhum. quem vai ter que E aí? falar não sou eu e meus irmãos, ou eu e meus sobrinhos. Isso. Né? Então, se não houver essa Isso. organização de valores entre segunda e Uhum. terceira geração, aí a ida é Sim. muito dura. Né? Sim, sim. Daí, nesse sentido que você apresenta no seu capítulo, aquela pirâmide dos desafios de alguns É verdade. aspectos da terceira geração, É né? verdade. E daí eu selecionei 3 aspectos que eu gostaria que você falasse, até mesmo por conta que você deve vivenciar bem isso na sua prática aí com as empresas familiares. Você fala assim que um dos aspectos que você fala, que para mim me chama atenção, porque a gente ouve, principalmente a terceira geração, algumas falas, e assim, não acredito que eu ouvi isso. Eu quero ficar rico a curto prazo, que nem o vô. É Peraí, meu filho, verdade. mas olha a história dele para ele ter ficado, É para verdade. conseguir o que conseguiu. Como que é esse aspecto? Como que você vê isso e que impacto que ele acaba surgindo quando você vê essas falas em herdeiros ou até mesmo quem está trabalhando lá dentro? Não, eu quero ficar rico a curto prazo, quer ter o mesmo sucesso do fundador. E aí? Então, Renata, quando os valores familiares não são reforçados e não estão Uhum, vigentes, né? Porque os valores sim. familiares são muito bonitos. Eu convivi com fundadores, como é o caso que você falou do seu Uhum, pai, né? Que sim. o fundador e a fundadora, eles escolheram montar linhas de trem, né? Ah, Eles iam acompanhando com barracão os trilhos que iam ser colocados. Imagina a fortaleza aí que isso dá, né, para um nossa. empresário. E hoje é um empresário de grande, né? Sim, Agora, isso sim. não é passado para as demais gerações, não só como dificuldade, mas como vencer Sim, desafios e tudo mais. Eu conheço herdeiros que, então agora com esse negócio de essa moeda, criptomoeda, né? Não sei como é que sim, chama. Eu quero sim, ficar rico, porque criptomoeda. né? Não tem nada a ver Sim, com você estar lá todo dia construindo aquilo que, ou sim, dando vazão àquilo que as gerações anteriores fizeram, né? Ou sim, então eu sim. trabalhei com o pessoal do SEASA aqui de São Paulo, que os Uhum, filhos dos donos de box, que são pessoas muito bem sucedidas, mas muito simples, porque aquilo ali uhum, é levantar às 3 horas da manhã todo dia para ir trabalhar, né? Não queriam aham. isso, porque eles foram formados nas capitais europeias, voltaram para o Brasil, eu não vou levantar 3 da manhã, né? Porque meu pai fez, Não. sim, mas o que vem, a tua formação toda, né? E o patrimônio vem desse esforço. Né? Então, Isso. esse quero ficar rico, né? Ou quero a minha Uhum. parte, né? Sim, Você sim, ouve isso também, né? É muito sim, ruim sim. para os destinos do patrimônio. Não, acaba, talvez esteja linkado até essa fala anterior que nós estávamos colocando, de que muitas vezes essa terceira geração traz isso como fala, quero ficar rico a curto prazo, porque não absorveram a história do empreendedor, como o empreendedor chegou até ali. Né? Que é essa questão de passar os valores, perpetuar a história para entender, porque só vê o resultado. Então acha que é fácil. Não, para chegar ali teve uma jornada, né? Todos conseguem, mas todos também têm que pagar um preço.
Mas você não está é? mais acostumada do que eu a trabalhar esse lado psicológico, né? Eu não tenho essa Sim, competência, por isso que a gente trabalha juntos, né? É que sim, assim, é muito importante dar vazão até às frustrações, né? sim. Ao início dos conflitos, né? Uhum. Porque é aí que você trabalha, vence, passa por cima, mas mantém a unidade familiar. Se a unidade familiar não for Sim. mantida, né? Eu trabalhei com um grupo, Uhum. Renata, que hoje acaba de fazer IPO, é muito bem sucedido, é que assim, Sim. era uma família pequena, 10 Uhum. pessoas, todos, e todo fim de ano eles se reuniam com um psicólogo, amigo meu, e Uhum. tinha uma cadeirinha lá na frente, um sentava lá e 9 ficavam ouvindo. E quem sentava na cadeirinha lá na frente falava: esse ano você fez isso É. para mim, você também, aquilo não foi. E ninguém podia falar Uhum. nada. Quando era a minha vez de ir lá na cadeirinha, eu respondia, né? Essa família foi se fortalecendo ao ouvir o que não gostaria de ouvir, sem conflito, a ter o Sim. meu momento de falar o que eu quero falar. Né? E isso Sim. fortaleceu os laços familiares, né? Muito. É uma Uhum. forma. Né? Agora, as famílias que Sim. fogem dos conflitos e de não quererem resolver as situações difíceis, ou que passam Aham. por cima, não formam essa fortaleza que é necessária. Né? É fundamental o relacionamento, né? Porque se ele não tivesse sendo trabalhado ou validado, não dar voz para essas pessoas, acaba realmente resultando em gestão Que é o fracassada, né? título Não de tem um dos como. seus livros, né, Renata? É, então. Que é a E voz daí dos exemplos. que eu fiquei pensando que um outro aspecto que tem nessa pirâmide dos aspectos da terceira geração, você colocou medo de decepcionar os pais. É Quando você verdade. colocou isso, me remeteu ao dando voz ao herdeiro, que muitas vezes um herdeiro acaba escolhendo estar ali dentro, fazendo as coisas com medo de decepcionar. Mas eu não sei se foi com esse intuito ou com outro conteúdo também que tem nesse título, medo de decepcionar os pais, São quando você vários colocou. medos, né, Renata? Um deles é assim: posso trabalhar fora da empresa da família? É um medo, né? Ninguém Isso. nunca falou para Uhum. eles. O Sim, ambiente leva, sim. às vezes, Uhum. o herdeiro a concluir erradamente que ele tem que trabalhar no negócio da família. Ou, às vezes, tem uma pressão psicológica mesmo para que isso aconteça. Sim, Ou, ao contrário, sim. né? Ele Aham, não quer, né? Enfim. Então, isso tem que ser explicitado, tem que ter um ambiente que leve a isso e que vai aham. criando deformações. Eu trabalhei numa fábrica de uma família que o filho fez uma greve da fábrica contra o pai. Quer dizer, uma coisa Olha, assim, sabe? O que você faltou aí? vê? Diálogo, faltou Uhum. compreensão, faltou das duas partes, né? Não é só de uma parte, né? E são Enfim, tramas familiares que acontecem, né, Eduardo? Você sim, fala assim, sim, como sim. assim? É, É, essa coisa dos scripts familiares, que você trabalha muito bem, né? São muito importantes, né? O que Uhum. acontece de décadas em décadas na nossa família e se repete, porque a gente não resolve, né? Então, quando não Sim, resolve, está sim. condenado a repetir, né? A repetir. Aquilo que você não cura na sua geração vai se repetir para a próxima. E vai se Sim, passar para a sim, próxima. Enquanto você não olhar, o ciclo se repete, não tem como, não é? sim, sim, sim. E nesse sentido, quando você fala do filho que fez greve na empresa do pai, me remete a um herdeiro que pegava, emitia nota fiscal para a empresa do pai. Se o pai não desse dinheiro para ele, ele ia lá, processava a nota fiscal. Meu Deus do céu, É, como isso é possível? E acontece isso muito em empresas familiares, né? nos extremos acontecem coisas muito feias mesmo, muito Muito, feias. muito feias e tristes, porque tudo envolve base relacional, não é? Desta família. E, nesse sentido, tem o terceiro aspecto que eu coloquei aqui na terceira geração, que são as chantagens emocionais. Sim. Que eu acho que ela acontece de várias formas, né, Eduardo? Quando você colocou isso, qual é a tua experiência de chantagem emocional com os pais, com os tios? Quando me conta um pouquinho. Dos mais diversos tipos, né? Agora, importante acho que é saber a causa, né? Uhum. Nem sempre é porque só um dos lados, entre herdeiros e pais, né, tem o Sim, erro, né? Eu sim, convivi com sim. um herdeiro, que o pai já havia morrido, que ele falou: eu sempre fui muito rebelde, e quando eu me rebelava, meu pai me Ah, mandava para a Suíça, para um colégio que tinha lá na Suíça. Então, quer dizer,
E o pai morreu, ficou uma lacuna na cabeça desse rapaz, que já era casado, já tinha filhos, né? E que tinha um Uhum. comportamento assim, muito infantil, muito imaturo, né? Mas as chantagens são de todas as formas, desde a chantagem, Sim, entre aspas, financeira, né? isso. Até eu querer assumir cargos de maior importância na empresa, mesmo que eu não tenha competência para isso, né? Uhum. Até representar a empresa de uma forma menos, né, Sim. Que é digna, né? Às literalmente vezes, misturar os papéis, né, Eduardo? sim, sim, sim. Que Agora, acho que esse é o grande, acho que a grande ferida de uma empresa familiar é isso, é misturar os papéis, e quando né? tem e aí, Renata, não é. A gente ouve muito falar isso e às vezes parece piegas, né? O papel da educação é muito importante, mas não é a Isso. educação. Geralmente os herdeiros são bem formados, né? Do ponto de Mas vista não é essa a da educação, né? educação formal, mas da educação financeira, da educação Isso, emocional, né? Da educação para isso, buscar ajuda externa, né? Então isso nem isso, sempre é, né? E às vezes é porque as famílias são mesmo muito, muito, muito simples, né? Do ponto de isso. vista da origem, né? E não Aham. conseguiram ter fortaleza para desenvolver, abrir um pouco a cabeça, né? Para esse Isso. sentido. E para ver o quanto que isso é importante, né? É. E nesse sentido, você com certeza, eu não trabalho dentro das empresas familiares, Uhum. né? Eu faço um papel que é receber esses herdeiros, essas famílias no meu Que é o papel consultório. correto, né? Que é o papel correto. Né? É, que é para trabalhar com essa emoção, com essas relações, num contexto que sai a parte da gestão empresarial. Sim, sim, Mas sim. estando ali dentro da gestão empresarial, o Eduardo, como que é para você lidar com os conflitos que acabam emergindo, explodindo numa reunião ali de acordo societário, por exemplo, ou de comitê de ética, sei lá, dos passos da governança? O que que você faz? Como você lida com isso? Isso é frequente? Então, isso que você falou é importante, né, Renata? Ter um distanciamento daquele momento, né? Apesar de eu Isso. estar envolvido até o pescoço, né? Até o fio do cabelo, né? Naquele ambiente, eu tenho um distanciamento porque você sabe de outras experiências que isso já aconteceu, isso vai ter um pico, vai baixar, a poeira vai se assentar e as coisas vão Sim, acontecer. Mas tem momentos que é para puxar uma dinâmica de negociação mesmo, né? entendi. De perceber e mostrar as falas muito violentas. Às vezes, na violência, né, no falar, né, que você trabalha muito bem, Sim, a comunicação não violenta, né? sim. Uhum, Então, você precisa sim. estar ali no meio, naquele momento. A Aham. gente que já tem um couro assim, né, na pele, né, já passou Sim, muitas vezes, né, é respirar sim. fundo e dizer, olha, o princípio disso que aconteceu aqui é isso, isso, isso. Né? E não se não ficar dentro da dinâmica do conflito, né? Mas Ah, sim. trazer para fora, mostrar, né, onde é que aquilo tecnicamente, né, está Aham. escorregando, né? Ou às vezes até pedir um tempo. Olha, acho melhor a Sim. gente dar uma parada nessa reunião e voltarmos amanhã Aham. cedo, né? Porque os ânimos estão muito exaltados e nós vamos para outro lugar aqui, né? Sim. Você tem, eu não sei se você pode falar, é claro que você não vai dar nomes, mas você tem um case que marcou muito, sabe, Tenho um boom de um muitos. conflito? Tenho pelo menos 25 que eu escrevi no primeiro livro. Isso. Então, eu Mas fiquei tem pensando nesse coisas. livro, Eu da tenho, gente de repente fazer lives dele também, viu, Eduardo? Acho que ficaria legal na ele retomada. legal. Vamos Vamos pensar pensar nisso. nisso. Já está saindo outro projeto, né, Renato? É. Mas enfim, eu tive uma coisa que me Hum. marcou demais, que eu tive uma reunião com um fundador em Minas Gerais, uma empresa de Minas Gerais, do interior de Minas Uhum. Gerais, num dia, e no dia seguinte recebi um telefonema que ele tinha se suicidado. Né? E tinha estado com Uau! ele O fundador? o fundador, né? Nossa. E tinha estado com ele um dia antes e a gente tinha falado de planos, ele estava com um casamento novo, mas você percebe Sim. que isso me marcou demais por causa de, né? O que é Não isso, tinha né? nenhum sinal Não, nenhum evidente do que sinal. estava E eu estive acontecendo. lá, né? Falei, poxa, o que que eu falei, o que que eu não falei, o que que eu deveria ter falado, né? Isso é bem Sim, doloroso, né? sim. Agora, É todos bem. os conflitos marcam, né, Renata? Não são bons. Sim. E, Uhum.
a gente consegue, às vezes, manejar o conflito, mas não garante que ele não se repita, que não fique brasa em cima da cinza, embaixo das cinzas, né? Sim, Isso sim. é muito, né? O comprometimento da família com solucionar o conflito é que é importante. Mas a gente não tem esse poder, nem eu nem você, né? Sim, Não não tem temos. como, não tem como. A gente pode apontar, mas não tem como ir além disso, né? Sim, sim. Eu fiz uma pergunta aqui que agora eu vou ter que ler ela, porque eu coloquei assim, vamos ver se. Ó, quanto à política de salários alinhado com a posição social, com a entrega da produtividade e com mesada complementar, qual que é a tua visão? Então, assim, Nossa, e aí? Como que você só faz isso pergunta acontece? difícil, Renata. Porque como que isso acontece quando você vai implantar uma governança? Porque você coloca no teu capítulo a questão também do grande desafio de que os herdeiros, segunda, terceira geração, vêm. Eu tenho que manter o padrão social. Só que eu não faço a entrega para manter. E daí eu quero igualar um salário para poder... Meus filhos também, de repente, ir para Disney, porque o do meu irmão, que tem responsabilidades maiores e ganha mais, também vai para Disney. Como fazer essa... Como que a governança entra aí? Na entrega, nas mesadas? Como que se trabalha? Olha, uma coisa que a gente precisa entender nas famílias é como é que elas lidam com o dinheiro. O dinheiro como valor pessoal, não como, né, dinheiro, né, na vida Sim. das pessoas da família. Né? E às vezes, dentro de uma própria família, as pessoas, irmãos, sobrinhos, tios, pais, lidam de Sim. forma diferente. Né? E isso ocorre. Agora, maus exemplos tem de toda parte. Por exemplo, meu irmão casou e meu pai deu um aumento para ele. Eu vou casar também, né? Isso, e muitas vezes isso acontece mesmo, né? Isso vai parar no Não, isso é a consultório. realidade, não é invenção, Realidade. não. Né? Quem gosta de ter uma vida mais, como é que eu chamaria? Uma vida de luxo, né? Quem gosta de ter uma vida mais simples, né? Na mesma família, isso dá problema, né? Quanto vale, Sim. né? Qual o valor do cargo de um herdeiro e de outro? A experiência conta mais, né? Agora, a par disso, tem boas resoluções. Eu trabalho com uma família que, assim, todos os herdeiros ganham igual. X mil reais. A partir Sim. disso, a negociação é com cada pai e cada mãe, porque vira mesada. E é legítimo, todo mundo sabe. Então, uma casa nova é com a mãe e com o Sim. pai, sabe? Os móveis, sei lá. Agora, a manutenção do mês, que é Sim. um bom salário, é igual para todos. Façam o que Mas daí, fizerem. nesse caso, Eduardo, como que fica a questão da entrega? Eu Então, entrego mais para o negócio do que o meu irmão e ganho igual a ele? essa não é uma Ganha essa solução, base né, igual a Renata? ele? Essa é a solução que essa família achou e que serve para eles. Sim. São herdeiros da mesma faixa etária, estão todos Sim. muito amigos, isso é bacana, é importante, né, ter essa Sim. harmonia. Tem Importante. entregas diferentes, sim, mas isso não é levado em consideração. E É um resolveu para valor que eles. é da família. Resolveu para eles. Agora, o valor, uma coisa importante é assim, se meu pai quer me dar uma coisa à parte, é mesada e não Sim. tem vergonha nisso. Né? Sim, Não tem sim, é tudo problema. bem. É um acordo familiar daí, não Agora, empresarial. o melhor dos mundos é quando a gente define tecnicamente. Existe um plano de remuneração para a empresa e não para a Sim, família, né? E a gente sim, encaixa sim. todo mundo lá. Né? Porque aí vai medir o desempenho, vai medir a entrega, vai Isso. medir a competência, né? Vai medir Uhum. o desempenho, o empenho que é acima do desempenho. Né? Desempenho é o que você Sim, faz, sim. né? Mas o empenho é aquilo que você, né, leva a ser feito com garra ou sem Sim. garra. É o comprometimento, né? Realmente a entrega. Muito bonito. Mas então, daí deixa eu te perguntar, nesse sentido, pensar em trazer uma reflexão para os herdeiros que atuam na empresa, de fazer a seguinte pergunta. Eu quero saber se é uma pergunta muito idealista na prática, na vida como ela é, para quem está dentro da empresa familiar. Ok, você ganha X, mas se você estivesse no mercado fazendo a entrega que você faz, você ganharia esse X? É uma pergunta de reflexão e de autorresponsabilidade. Mas isso, a vida como ela é, se aplica? Não, Renata, na hora a lista aí não isso é balela de psicólogo. Não, Como que é não, para não é. você?
Não, não é, e não é só no aspecto da remuneração, é no aspecto da relação também. Entendi. É, existem momentos em que você fala assim, você vê o cargo do herdeiro pelo cargo, não pela relação pessoal. Um chapéu Sim, de colaborador, né? Só que sim, o fundador, ou seja, quem for, tem um cargo acima do herdeiro. Às sim. vezes tem um questionamento desse herdeiro no cargo dele para o fundador, que eu penso assim, escuta, se fosse numa empresa de verdade, né, que não fosse familiar, você se dirigiria assim para o presidente da empresa ou para o diretor da Mistura empresa? E tudo, não tem vice-versa, né? jeito. O diretor responderia para você com um palavrão, né? Como é que fica? Então, Sim, isso envolve dinheiro, valores, né? Então, como é que é isso sim. na vida real? E aí é caso a caso. E também a relação profissional, né? A Como é que eu me tratativa, dirijo às né? pessoas, né? Como é que eu... Porque tudo isso mostra o projeto da empresa, que é um projeto... Na verdade, o projeto de toda empresa, se a gente for olhar, Renato, eu acredito nisso, é um projeto de educação para o trabalho, né? Entendi. Né? Uhum. Quando você vê um menininho que hoje começa lá embaixo, como office boy, e se torna isso, aquilo, é bonito porque é um projeto de educação, não é porque ele foi galgando degraus e virou, né, um presidente, mas é porque ele foi ganhando educação para o trabalho, né? Quando se pensa nesta fala tua, me remete a uns 4, 5 anos, uma pessoa aqui do Vale veio me procurar, mas acabou nem indo para frente também, e eu acho que também nem sei, você poderia me responder se isso era uma coisa viável, enquanto um profissional que está dentro das empresas familiares, de se montar uma escola de formação para herdeiros. Cabe? Será que teria aderência? Essa é uma discussão mundial, viu, Renan? Não é só aqui, não. Na Europa tem muito É? disso, e o que prevalece é assim, não vale a pena segregar, né? Dizer, olha, Hum. aqui é para um mais privilegiado, aqui é para um menos privilegiado, né? Então, mas Porque, não é uma escola de formação técnica, uma escola. Sabe como se fosse um. Você faz a sua escola no Ministério da Educação normal, que tem que fazer, do MEC, mas tem uma escola paralela também para a formação de herdeiros. então, os herdeiros têm que ter uma formação adicional, Renata, que é a forma. Você sabe disso, porque você, como profissional e como membro de família empresária, formação para o papel de sócio. Tá Isso, bom. né? Então, isso é muito importante. O que é ser sócio? Ou futuro sócio? Os Sim, priminhos que crescem juntos serão sócios no sim, futuro, né? sim, Que eu tenho? sim. E você sabe que não é fácil Hum, ser sócio, né? Ou sim, olhar para o sim. papel de sócio. Isso vale uma formação, sem dúvida, né? Mas é Porque uma formação, não uma informação. não, Tem não, essa uma diferença, né? formação é O que modo se tem no mercado é informação, não é? É um modo de pensar como sócio, ou como futuro Isso, sócio. Né? Por exemplo, isso, dizia um ex-sócio meu, né, o Renato Benhoff, sim, que é uma das cabeças sim, pensantes, ele dizia assim: quem tem sócio tem patrão, tem que dar satisfação. Não é uma frase, não. Isso isso é real. mesmo. Se eu Sim, quiser ter o sim. meu negócio, eu desligo da Aham, sociedade e vou fazer o que eu quero. Agora, enquanto eu tenho sócio, eu tenho limites. sim. Né? Aham. É Então, verdade. Ah, é um exemplo. Né? então, mas não tem, pelo menos que eu conheço no Brasil, uma escola de formação de sócios. Não, não, não tem, não Tem esses tem. Isso, cursos básicos de formação, você vai, tem 3, 4, 5 aulas ali do que educação não. financeira, mas isso é uma informação. Formação, acho que você vai trabalhar vários aspectos, não Nesse só o sentido, intelectual, sim. né? Nesse sentido, tem um espaço no mercado. Né? Tem um Uhum. espaço. Mas será que teria aderência das empresas familiares? Quando você mostra dentro das empresas a necessidade das pessoas pensarem como sócios ou como futuros sócios, todo mundo para Uhum. pensar. Porque antigamente, assim, né? O sócio amigo, você escolhe, né? Eu quero meu amigo, minha amiga para ser Sim, meu sócio. Mas quando você nasce e você vai ser sócio do seu irmão, da sua irmã, do seu primo, mesmo que você não queira, né? Então, sim. isso dá, as pessoas param para pensar, não, peraí, ele pode pensar assim, eu posso pensar de outra Uhum. forma, né? Então, isso tem aderência, Isso. assim, né?
Tem aderência, levado né? dessa forma, né? Então, com essa sua resposta, eu vou para outra pergunta, que é assim, qual é a interface entre esse foco estratégico dos negócios, que acaba sendo, com a gestão de conflitos? Como casar isso? A gestão de conflitos, porque eu tenho multifamílias, porque mesmo que seja só um empreendedor que vai ter, vamos pensar, um empreendedor com 4 filhos, pensar na minha família, 4 filhos, que já não são 4, porque virou 8, porque cada um é casado com um, que vem com outros valores e que também vai palpitar, mesmo que não esteja ali dentro. A hora que deitar na cama, vai para conversar, vai falar, vai, fez isso com você, a outra tá indo. É normal acontecer isso. Isso automaticamente gera-se conflitos. Então, são conflitos, muitas vezes, que podem ser até velados. Gestão de conflitos e foco estratégico, como conciliar ou intervir nesse cenário, Eduardo? Então, a melhor solução para gestão de conflitos, né, eu vou esquecer o nome do escritor que falou isso, ele até já faleceu, mas depois eu prometo lembrar, que é assim, entre sócios, o jogo não é tênis, é frescobol. Né? Então, que o Rubem Alves, ele tem o Rubem Alves, isso que mesmo, vai falar dessa relação do frescobol e do tênis, né? É ele que me ensinou, né, com esse texto, porque o tênis você joga a bolinha onde o outro não pode pegar. Né? E o frescobol, se você não jogar a bolinha direito para o outro, não tem jogo. E a coisa entre sócios é isso, né? E os conflitos, eles aparecem, né, o tempo todo, porque o pensamento é divergente. Desde o princípio, diz assim, eu sou seu sócio. Então se você colocar uma filha lá dentro, eu coloco um filho. Se você colocar mais um, eu coloco mais outro. Então, isso gera conflito. Né? As conversas de travesseiro, que você falou, assim, o pilotoque, né? Quando eu chego em casa, a minha mulher, o meu marido, né? Vai falar. Gera conflito. Existe uma coisa muito ruim nas famílias, que é assim, poxa, você comprou um carro XYZ e eu não comprei ainda. Quem te deu? Com que dinheiro você comprou? Que administração do patrimônio do outro. Tá andando com o carro também da empresa e eu não tenho um carro assim. Foi e a gente viajar também tá pagando. Agora então, né? Diz assim, eu vi no Instagram do fulano que ele foi para não sei onde, que ele comprou não sei o quê. Então tudo isso, por né, isso se não que tiver uma gestão, se não tiver uma gestão familiar, da família, das emoções da família, é muito ruim. Muito ruim. E daí você me faz lembrar dessa fala sua do teu amigo psicólogo que tinha um momento que colocava a família e cada um sentado ali na frente para falar. Vamos resolver aqui. Todo mundo tem lugar de fala, como dizem, né? Todo mundo tem seu momento para falar e os outros têm que ouvir. Eu tenho que aprender a me frustrar de ouvir o que o outro está falando, mas eu vou ter um momento que eu vou lá na frente e também falo para todo mundo tudo que eu quero. E no fim a gente faz festa. Sim. Você me faz lembrar também, uma vez eu vi uma postagem, uma fala dizendo assim, que quando você conversa, e para você ouvir, você tem que ouvir para entender e não para responder. E a maioria das pessoas está ouvindo, já querendo responder, e daí não tem essa conexão. Então, quando você, entre aspas, força um contexto, não, agora vem só dele, vê o que ressoa, e não é para rebater ele, depois você vai ter esse momento de fala, você vai treinando as pessoas para essa habilidade da comunicação e da relação, não é, Eduardo? E o professor José Predebon falou para a gente que chama empatia, lembra? Isso, é verdade. Que também está aqui no capítulo do livro aqui que a gente Mas sabe o que é, Renata? Você lida com isso? As emoções são muitas, né? E muito fortes, né? Porque quando eu era pequenininho, você fez não sei o que para mim, a sua mãe falou não sei o que para mim, a sua tia falou não sei o que para mim. Isso vai... Se isso não é trabalhado nesse nível das emoções mesmo, vai criando, né, armaduras entre as pessoas, né? Que você fala em algum lugar no livro, e a gente falou um pouquinho hoje, que se você não curar isso, você passa para os próximos, você traz mágoas para as próximas gerações, não é? A geração seguinte herda
os conflitos da geração anterior que não foram resolvidos, sem dúvida. Isso, que é o termo que você coloca aqui, é justamente isso. E muitas vezes, assim, um primo está com raiva do outro primo e nem é por conta deles, é porque ouve os pais falarem dos tios e assim vai trazendo de coisas que às vezes é uma fantasia de alguém da geração anterior que passa para a geração seguinte, porque as casas são separadas, né? Como é que faz? Sim, sim, é verdade, é bem por aí. Nossa, Eduardo, eu tô assim, eu tô meio que esgotando as perguntas que eu selecionei aqui, mas assim, dentro deste capítulo, tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria de falar de importante a fábula contemporânea? Então, o interessante é que assim, o capítulo não termina, né? Eu deixei o final para cada um Isso! fazer um final para si, um final feliz ou não, né? Então, sim, você traz até uma pergunta final. Qual terá sido o resultado dessa dinâmica empresarial e familiar 2 décadas depois? Como é pensar ali na frente, né? Após... E talvez se a gente pensar nisso, a gente evita criar novos conflitos, né? Ou novas dinâmicas não muito boas, né? Porque todo mundo vai viver muito tempo junto. A família não vai acabar. Ainda que existem casos, um caso famoso no Brasil, até de um amigo meu, que a empresa fechou, a família abandonou a empresa está fechada até hoje, a empresa da década de 30, 40, tantos conflitos e ninguém conseguia resolver. Falou, bom, quer saber? A família vai se retirar, fecha a empresa e o patrimônio está lá. Nossa, nem se... Olha só, e acaba não mexendo. Porque é muito duro, né? Muito difícil, né? Sim, sim. E daí eu penso naquela live... Foi o Predebon que falou, que é o senhorzinho? É o senhorzinho, né? Ele falou sobre inovação. Que ele disse, então, que eu fiquei no entrave com ele. Mas a responsabilidade é de quem? Não, os pais têm que saber mediar isso. Não, nós filhos que temos que saber que eles não vão conseguir. E para mim ainda fiquei essa inquietação. É responsabilidade de quem não perpetuar as mágoas? É do fundador? Mas se ele não tem a competência emocional para lidar com isso, será que os herdeiros que têm mais acesso ao conhecimento não poderia estar trabalhando isso? Para mim não ficou a resposta. Não, essa é uma pergunta difícil de responder, porque assim, a geração anterior deveria ter mais paciência, mais calma, porque já consegue enxergar mais longe, mas a geração nova deveria ter o respeito de dizer, bom, se o pessoal está me falando, deixa eu parar para pensar e ver que não está errado mesmo. Né? Agora, sabe que em muitas famílias dá certo, Renata? Quando ainda existe na família alguém da geração anterior que catalisa tudo isso. Então, assim, quando acontece alguma coisa, a tia fulana chama todo mundo, dá uma bronca e sai todo mundo bem. Né? Quando já resolve. O vovô chama todo mundo, né? Então, quando perde esse elemento catalisador, que pode ser de fora da família, pode ser, mas normalmente alguém da família por quem há muito respeito, né? E muita empatia, isso é fundamental. Acaba sendo quem mantém a união e as coisas às claras, né? Não, e que aquele é o momento e o espaço onde por bem ou por mal, essas mágoas e esses ranços, né? Às vezes tem ranços, né? Acaba ali porque faz todo mundo, depois a gente almoça e sai todo mundo bacana, né? E feliz, né? E quando esse senhorzinho, essa senhorazinha se vai, aí a família faz um split, né? E aí bem difícil. É bem difícil. É difícil. Você acabou de dizer também que este capítulo ele não termina. Tanto é que ele finaliza com uma pergunta que é para continuar-se a pensar no cenário. Mas eu quero te perguntar, assim, o que motivou você, Eduardo, a fechar este livro com a abertura desta fábula contemporânea? Então, é porque é isso mesmo. A gente não, eu tive a felicidade de ter poucos clientes, né? Onde eu vi 20 anos depois, né? Então, eu tive clientes em que eu lidei com a geração nova quando eles tinham 13, 14 anos
E estou vendo até hoje, quando eles já estão com 40 anos, casados, com filho, como é que é isso? E se não tivesse tido aquele processo nosso lá atrás, como é que eram 30 primos? Você imagina, todos vão se casar, vão virar 60, muitos vão se separar, vão fazer outra família. E aí, né? Então hoje eu vejo, lógico, nada é perfeito, mas a grande maioria está bem amparada. Foi um processo de 5 anos com esses herdeiros, né? Quando eles entraram, eu lembro deles pequenininhos, né? Ninguém sabia o que queria fazer na vida. Teve alguns conflitos lá da passagem do tempo, né? Então, isso é necessário. Agora, essa família, não que eles houvessem planejado, mas o trabalho levou a isso, essa família tomou conta dos herdeiros, que eram muitos. Mas às vezes são poucos herdeiros e mesmo assim dá muito trabalho, mas tem que tomar conta, né? Com essa visão de deixar a emoção de lado, né? E de ter um pouco de definição, porque as relações pais, você, Renata, sabe, as relações pais e filhos são muito complexas. Você trabalha aí, com certeza. Né? Com certeza. Imagina quando tem um negócio por trás também. Nossa. É um grande desafio, né? Tem o desafio de criar a empresa, de fazer a empresa um sucesso, dessa empresa virar a galinha dos ovos de ouro, que é uma competência grande de muitas e muitas famílias empresárias, mas também de fazer o tempo trazer coisas boas para essa família, qualidade de vida. Né? Porque às vezes traz dinheiro, mas não traz qualidade de vida. É verdade, é bem por aí. Então parece uma discussão assim que não interminável e teórica, mas é verdade. As famílias têm que pensar na qualidade de vida, que é o que sobra lá na frente, né? Do amor, da compreensão, das coisas boas. No fim das contas, é isso que vale, né, Eduardo? Verdade, com certeza, né? Eduardo, eu quero te agradecer imensamente. Adorei essa temporada aqui com lives. Agradecer a todos que passaram aqui, a todos que vão assistir essa live, e as demais que estão aí na série de lives, que vão continuar no Instagram, no YouTube, que vocês podem visitar sobre cada um dos capítulos deste livro, que vale a pena. Teve uma pessoa que me perguntou do livro essa semana no Instagram, querendo comprar. Eu pedi para entrar em contato com você, mas também indiquei que tem na Amazon. Na Amazon vocês conseguem comprar também este livro. Vale a pena. Mas aí, Renata, agora eu tenho que fazer uma declaração aqui, que eu até escrevi. Não, eu tô muito contente. Na verdade, você que me provocou para a gente fazer isso, e foi muito legal. E eu acho que foi uma coisa assim durante esse tempo todo que a gente teve aqui, né, da sua amizade, da sua fidelidade à ideia. Eu lembro que uma vez seu pai não estava passando muito bem, mesmo assim você veio aqui e fez. Né? Isso é fidelidade, isso é difícil, né? Da competência sua, né, que é muito importante. Eu até escrevi aqui. Da dedicação que você demonstrou e do empenho. Mais do que desempenho, né? É o seu empenho, né, em fazer acontecer. E isso são marcas suas que me deixaram muito emocionado e muito gratificado. Eu fiz com muita alegria. A Dani agradeceu aqui também. Muito obrigada. A Dani veio em várias aqui que eu vi ela acompanhando. A Daniela está dizendo... É nossa fã. Então, fico muito feliz. A Raquel está dizendo também aqui parabéns. A série de lives foram sensacionais. Que legal. É essa a ideia, da gente poder realmente não ficar só com a gente poder passar para o mundo, né, Eduardo? Eu acho que isso é deixar as sementes para se perpetuando. E é isso que eu agradeço. Finalizo aqui. Obrigado. E agradeço você, viu, Eduardo? Muito, muito obrigada. E a gente vai se falando aí. Eu agradeço Temos outros projetos também. Que na retomada vamos colocar em prática. Se Deus quiser, obrigado desse espaço que você criou para nós aqui. Obrigado. Não, vamos ter mais. Um abraço a todos. Tudo de bom. Um abraço, Renata, tchau para todos vocês. Um beijo. Até mais. Tchau. Até mais.